Sabe a reportagem da Globo sobre a nova droga que está nesse DVD? Algo mais me ocorreu sobre ela. Para fechar a matéria, o repórter apresenta alguém como um especialista no assunto de drogas. Médico Todd Benya, da Universidade de Columbia, em Nova York. Columbia é a menina dos olhos dos Illuminatis. Em Columbia temos a sede do governo americano, a estátua de George Washington, que é uma homenagem ao cabeça de bode, repare a semelhança. Temos o obelisco, que é uma homenagem ao falo, ou seja, ao pênis, o mesmo que as religiões pagãs adoravam no Oriente Médio, nos períodos bíblicos, e que colocaram na Praça São Pedro, no Vaticano. Diversas construções do Distrito de Colômbia têm seus símbolos ocultos. E justamente também por serem devotos de Columbia, que também é conhecida como Artemis, a deusa egípcia, que também é conhecida como deusa Diana dos Éfesos, o Distrito Federal Americano, a nave espacial, a rede de TV CBS, a Columbia Broadcast System, a produtora Columbia Pictures, a gravadora de CDs Columbia, inúmeras outras homenagens foram feitas a essa deusa Artemis, também conhecida como Columbia, também conhecida como Diana dos Éfesos. Agora, uma reflexão. Seria esse especialista ou membro Illuminati diretamente interessado na divulgação da droga? Por isso estaria participando do encerramento da entrevista? Não podemos afirmar com certeza. Mas vindo da Globo, tudo é possível. Tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Globo e você, tudo a ver. Será que ela e você têm tudo a ver? Assista nossos DVDs e conheça aquilo que a TV esconde de você.
oculta. Porque está escrito: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Não há nada oculto que não haja de ser conhecido. Se você ainda não assistiu outros de nossos DVDs, talvez você não saiba sobre a regra de 3. Eu vou ser bem breve para que você possa compreender os nossos trabalhos nesse DVD e nos demais sobre a regra de 3. Os Illuminatis, os senhores do mundo que estão por trás dos governos, eles querem que você obedeça uma certa lei ou que você se comporte de uma certa forma. Eles querem nortear o seu pensamento, o que você pensa a respeito de alguma coisa. Eles querem aplicar alguma coisa nova no governo do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou do mundo todo, enfim. Então eles usam a tática de 3. Eles criam um problema, eles divulgam o problema e apresentam a você a solução do problema. Você não aceitaria a solução de cara, mas depois do problema criado e divulgado, você passa aceitando. E para que fique mais fácil você aceitar, eles pegam os canais de televisão, as redes de televisão no mundo todo, em cada país segundo a sua língua, com a sua própria produção, que é submissa a eles, e ali coloca um grande homem que entenda bastante daquele assunto para defender aquela tese. E geralmente é algo que você abominaria. Você vê aquilo na televisão, tu fica espantado, meu Deus, é o fim do mundo, que é isso? Mas aí o que acontece? A emissora repete outros programas e coloca mais debates e chama vários segmentos para poder debater. Você vai acostumando com a ideia. Com o passar de poucos dias, semanas, você já ouviu tanto falar naquilo que não causa mais espanto. E aí eles apresentam falsas vantagens daquela coisa que eles querem propor e as pessoas acabam aceitando. Está acontecendo isso atualmente com o Mondex, né? O dinheiro na mão direita. Em outros DVDs nossos, procure, a gente explica melhor sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso, meu amado? Você sabe que os Estados Unidos promoveram um mega sacrifício. Um sacrifício a Moloque quando destruíram as Torres Gêmeas. As evidências estão em nossos DVDs, procure. O que acontece? Eles se utilizam do objetivo final do feito deles e também dos efeitos colaterais que esses objetivos proporcionam. Ou seja, quando destruíram as Torres Gêmeas, ofereceram um sacrifício a Moloque, algo espiritual que eles acreditam, e em contrapartida tiveram muitos argumentos para implementar um monte de coisas que eles não implementariam se não tivessem criado o problema do falso ataque terrorista. Para você ter uma ideia, hoje os Estados Unidos vive um regime que não é oficial, mas o que se vê nas ruas, um regime de lei marcial. By a subservient United States Congress, where practically nobody in the entire Congress stood up and said no. They've already passed a law saying all their driver's licenses are going to be chipped. Well, I'm telling you right now, I'm not going to carry in a driver's license that's got a chip in it. So big brothers can watch everywhere I go and see everything I do. No, no, hell no. No, all of it. No, no. We, the people, own this plot of ground. We the people own those trees there. We the people own our beautiful Texas, and we are not going to let a bunch of crooks and robber barons take our beautiful Texas away from us. Hell no! Hell no! Hell no! No! RFID tracker chips embedded in state inspection stickers and toll tags are already being used to track the population. The new system is also meant to control growth and steer development through so-called smart growth. Long before 9/11, the Pentagon was aggressively violating the federal law that bars the military from policing the American people. Coast to coast, for more than 2 decades, teams of troops would just appear out of nowhere and randomly stop cars and search pedestrians. Then President Bush signed a Defense Authorization Act, which radically increased the funding for the already bloated shadow government. In the act, the executive branch formally announced that it was preparing for domestic insurrection and went on to preemptively strip the state governors and legislatures of their powers. The federal government is openly announcing that it is the only authority as it treats the people and the states as enemies.
Then on May 9th, 2007, President Bush unlawfully granted himself new powers, and the presidency officially became a fiat dictatorship. In the past, continuity of government has been shared by the legislative, judicial, and executive branches of government. Now, all power resides with the president for the smallest of reasons, including, in the document's own text, any incident in the world, regardless of location, that affects population, infrastructure, environment, economy, or government functions can trigger, at the president's will, total martial law. It is important to add that the president is merely a puppet of the global crime syndicate and may not use the new powers, but simply pass them on for use by future puppet administrations. E a cada dia eles implementam mais coisas terríveis contra a população. From Ohio, the only way they can pass this bill is by creating and sustaining a panic atmosphere. That atmosphere is not justified. Many of us were told in private conversations that if we voted against this bill on Monday, that the sky would fall, the market would drop 2,000 or 3,000 points the first day, another couple thousand the second day, and a few members were even told that there would be martial law in America if we voted no. Implementaram muitas coisas que não conseguiriam implementar se não fosse com o problema que eles criaram, né, a farsa do ataque terrorista, enfim. Criaram o Departamento de Defesa Interna. O país tem um Ministério de Defesa que defende aquele país de invasões, né, de países de fora, não é verdade? Então, lá nos Estados Unidos foi criado, após o dia 11 de setembro de 2001, a Defesa Interna, ou seja, defende o governo dos próprios cidadãos americanos. E isso não é o pior, não. O pior ainda está por vir, que a gente nem sabe. Agora, cada dia a gente descobre coisa nova. Olha aqui. Eles criaram um departamento subordinado ao Sistema de Defesa Interno chamado FEMA. F-E-M-A. FEMA significa Agência Nacional de Gestão de Emergência. Agência Nacional de Gestão de Emergência. Guarde esse nome e essa sigla. FEMA. F-E-M-A. O que é isso? Os Estados Unidos criaram com essa FEMA, acredite se quiser, meu amado, criaram diversos locais protegidíssimos pelo Exército. Locais que não tem nada nesse local ainda. São diversos, são muitos, tipo uns presídios de segurança máxima. Ou melhor, vou dar um exemplo melhor, exatamente igual ou iguais aos campos de concentração nazista. Pronto, fechou. É exatamente isso. Você já viu aqueles filmes de Hitler? Já leu livros? Igualzinho aquilo. São tipo campos de concentrações. São áreas gigantes, áreas enormes, protegidas pela polícia e pelo exército. Resumindo, acredite em mim se quiser, meu amado. Procura na internet informações ou você vai dizer que eu estou ficando louco. Procure na internet enquanto você pode encontrar essas informações. No estado da Geórgia, nos Estados Unidos, ano passado, 2008, surgiram de repente do nada, apareceu lá num terreno desse lá que é protegido, ninguém pode entrar. Acredite em mim.